Romanos 8, de 5 a 13, e nós vamos falar sobre a vitória no campo de batalha, e nós vamos ver qual é o campo de batalha que todos nós temos. Mas nós estudamos ali o começo de Romanos 8 e ainda falamos sobre a luta de todo cristão, que é entre a carne e o espírito, né? Todos nós temos essa luta diariamente em nós, porém, embora a gente viva esse conflito, né? A gente sente na nossa pele, né? A gente enfrenta esse conflito, essa dificuldade todos os dias, embora a gente viva, não há condenação, né? E esse foi o ponto mais importante na última vez que a gente se encontrou. Não há condenação para quem? Para aquele que está em Cristo Jesus. E essa é a única condição. Se Jesus não nos condena, não há ninguém que pode nos condenar. Então não aceita a condenação de si mesmo, de outras pessoas e principalmente não de Satanás, né? Que sempre fica passando mentiras para nós. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque graças a Jesus, graças ao sacrifício dele, ele resolveu o problema que a gente tem, e o velho homem morreu quando Jesus morreu na cruz. E o novo homem viveu quando Jesus ressuscitou. Então tudo isso pela fé, nós temos novidade de vida. Mas saber isso na teoria é maravilhoso, a gente precisa estudar a teoria, né? A gente precisa saber, eu sou justificado pela fé. Mas viver essa justiça na prática são outros 500, né? E a gente vai ver a prática daquilo hoje, né? Ninguém, no momento da sua conversão, é 100% semelhante a Jesus, né? A gente não é, agora, imediatamente assim que a gente aceita Jesus, a gente não fala, pensa e age como Jesus. Não, é um processo, né? E demora para a gente ser cada vez mais semelhante a Jesus. E às vezes a gente sente que demora muito, né? Está demorando demais, eu ainda sou tão, né, nessa vida antiga, mas eu quero ser mais como Jesus. Pode levar muito tempo e depende de uma coisa. Se nós estamos vivendo no Espírito ou na carne. Se nós vivemos na carne, a gente continua naquela vida antiga. Se nós vivemos pelo Espírito, nós vamos ser cada vez mais transformados semelhante à imagem de Jesus. Então, como que a gente pode viver no Espírito? É isso que a gente vai ver hoje. Mas com o foco do campo de batalha. O campo de batalha é a nossa mente. E por isso vai falar da mentalidade da carne e da mentalidade do Espírito. A gente tem esse como campo de batalha, porque na verdade em toda guerra moderna, né, é só olhar para a Ucrânia hoje, né, onde estão acontecendo as grandes decisões? Bom, no campo de batalha físico, no solo, a gente vê o resultado, né? A gente vê homens mortos, a gente vê as explosões, a gente vê a destruição, mas não é ali onde as decisões são tomadas. Esse é só o resultado das decisões que foram tomadas em outro lugar. O conflito armado ali, as mortes e tragédias e tudo mais, todas as coisas horríveis acontecem porque algumas pessoas no alto comando decidiram que hoje a batalha fosse ali, amanhã a batalha fosse em outro lugar. São ali onde as decisões são tomadas. E mais ainda, hoje em dia, são as informações que decidem muitas vezes sobre a vitória ou a derrota. Se a informação certa chega mais rápido para o outro lado, eles vão ter a vantagem, né? Eles podem ter um momento decisivo para ganhar essa batalha. E a gente vê até que a Ucrânia, em muitos lugares, né, tem uma vantagem porque eles são mais ágeis, têm mais informações, são menos burocráticos, né, nas decisões e, de repente, mesmo com um exército menor, podem ter mais vitórias. Além de tudo, hoje em dia, as guerras são cibernéticas, né? Antes de uma ofensiva no solo, vão lançar ataques digitalmente, né? Então, a gente vê como tudo volta para alguém que está decidindo informações, decisões. E assim para nós,
A batalha começa na nossa mente. A batalha começa com as decisões que a gente toma no dia a dia. E a gente vai ver a manifestação daquilo na vida real, né? Vai ter, então, algum tipo de morte. Vai ter palavras destrutivas. Vai ter explosões de raiva por causa daquilo que nós decidimos e a mentalidade que nós temos. Ou a gente pode ter vitória na batalha e vida e paz. E realmente bênçãos que fluem através da nossa vida e a gente vai ser e agir cada vez mais semelhante a Jesus. Bom, dito isso, vamos começar então a leitura no versículo 5. Vamos começar com esse versículo que diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Tudo começa com a nossa mente. E Paulo fala que tem duas possibilidades de viver: pela carne e pelo Espírito. Nessa passagem toda, a gente entende que ele faz, em primeiro lugar, uma comparação geral entre uma pessoa convertida e uma pessoa não convertida, né? Uma pessoa não convertida que simplesmente não tem o Espírito vivo, mas a pessoa convertida tem o Espírito vivo, né? Tem relacionamento com o Senhor. Uma pessoa espiritualmente viva, a outra espiritualmente morta. E a pessoa espiritualmente morta ou não convertida, ela só vive na carne. Ela não tem opção, né? Não foi vivificada. Constantemente ela vai seguir os desejos da carne, porque o espírito está morto. O cristão, ele não precisa viver assim, mas às vezes ele escolhe viver assim. Ele escolhe viver na carne. E ele tem a luta dentro de si, entre o espírito e a carne, porque ele tem essa opção hoje, né? Ele nasceu de novo. Tem o espírito, tem a carne. Existe a luta e às vezes ele cede à carne e vive na prática como alguém que não se converteu ainda. A diferença, então, Paulo fala, pode ser identificada na mente. Como está a mente? Qual a inclinação, qual a direção dos nossos pensamentos? Para que a gente dá importância? O que a gente pensa durante o dia todo, né? O que passa na nossa cabeça? De que a nossa mente está cheia? E como a gente interpreta as coisas que acontecem no dia a dia? Será que é o ponto de vista do espírito ou o ponto de vista da carne? Será que a gente, né, sem filtro, deixa entrar na nossa cabeça e acaba concordando com tudo que o mundo pensa? As opiniões que o mundo tem, o que o mundo valoriza, o que o mundo deseja? Ou será que é o que Deus pensa a respeito da vida e tudo que existe? É o ponto de vista do espírito ou o ponto de vista da carne? Vamos ver cada um em detalhe. O ponto de vista da carne é óbvio, todo mundo conhece, porque a gente está sendo bombardeado todos os dias com as opiniões, com os valores, com os ensinamentos do mundo, através da mídia, né? Através da TV, da internet, nas escolas, no trabalho, no governo. A gente está sendo influenciado o tempo todo com os valores desse mundo. A gente observa outros e vê que o sistema funciona assim. A gente olha para as nossas vidas e a luta que a gente tem e a gente sente, né, como um imã que quer nos atrair. É o sistema desse mundo em rebelião contra Deus. E, como a Bíblia fala, a gente está no mundo, então não tem como escapar essa influência. Ela sempre está ao nosso redor, né? Mas a gente não é mais do mundo. E por isso a gente precisa entender que é algo contra nós, que é um sistema que é inimigo de Deus, né? E nós precisamos resistir esse padrão que quer se impor, né? É sempre uma imposição sobre nós. Você está ali, né? Eu estou tão feliz com Jesus, né? Eu entendo quem eu sou nele, mas de repente acontece alguma coisa que quer impor aquele sistema novamente sobre você. E por isso é importantíssimo lembrar que nós, cristãos, somos como um peixe na correnteza. Enquanto o peixe nada,
ele pode até parecer estar parado, mas ele está nadando, né? E ele pode avançar também, mas no momento que ele parar de nadar, parar de se mexer, parar de avançar, a correnteza leva, porque a influência é forte e é cada vez mais forte. Se nós, né, dos anos 80, dos anos, 70, talvez 50, né, nós sentimos uma influência forte, quanto mais os filhos, os pequenos de hoje, 2000, 2010, 2020, uma correnteza cada vez mais forte que quando você parar, te leva. Não podemos parar de nadar contra essa correnteza. E o que as pessoas querem em geral? O que a gente vê nesse sistema do mundo? São 4 coisas básicas que todo mundo quer. É dinheiro, é prazer, é fama e um sentido de realização, quer se sentir realizado nesse mundo, né? Todo mundo deseja isso. Dinheiro, todo mundo precisa, porque paga pela festa, né? Prazer, até o próprio corpo, né, é feito para sentir prazer. Não tem nada errado nisso, mas tem algo errado em só buscar prazer, né? O hedonismo moderno, a busca pela diversão, que a gente até vê quando alguém precisa fazer um trabalho, precisa fazer algo que não gosta muito. Qual a pergunta hoje? O que eu vou ganhar com isso? Se não tiver nada para mim, eu não vou, nem vou, né? Eu só faço se eu quiser e se for divertido para mim, né? Essas são as ideias principais. E a fama a gente não precisa nem falar, todo mundo quer ser reconhecido de alguma forma. TikTok é, né, o primeiro exemplo para isso. Qualquer um, quem quiser ser famoso, pode com um vídeo, né? E a gente quer se sentir realizado. E o problema é onde a gente busca isso. E por isso a gente vê tantas pessoas desistindo logo do trabalho, desistindo do relacionamento. Isso não me realiza, aquilo não me realiza. E troca, assim, antigamente não era que a gente ficava num trabalho, os nossos pais, né, a vida inteira num trabalho só. Claro, a gente entende que com o globalismo e tudo mais as coisas mudam, né? Mas hoje em dia as pessoas mudam de trabalho o quê? De ano em ano, talvez mais ainda, mais frequentemente. Não me sinto realizado, a insatisfação, né, está em nós. E por isso aquela busca. Será que tudo isso que eu falei está errado? Isso não é espiritual. Vou parar de me preocupar com dinheiro, não vou trabalhar mais para ganhar dinheiro, não devo me alegrar com alguma coisa, não devo querer ser realizado ou sentir uma realização? Será que a solução é ir para o monte, né? É se retirar do mundo, é só estudar a Bíblia, é só orar? Será que essa é a solução? Se você fizer isso, você vai descobrir, e a própria história já nos mostrou com os eremitas na época, né, que não funciona. Não funciona isso, porque os resultados que Romanos 8 nos mostra não vão ser gerados com esse tipo de vida. Você se retirar totalmente do mundo. Porque isso só vai se tornar uma outra forma de viver na carne. Você se retira, mas a carne vai junto. E aí continuam os mesmos problemas. É só uma forma religiosa para continuar vivendo na sua própria carne. Tudo isso que a gente falou está errado se for a única coisa que a gente quer na vida. Se a gente só quer dinheiro, né, prazer, fama e realização, é só isso. Então, não é o que agrada a Deus. Não é o que vai dar certo. Não é o que vai nos preencher. É a própria carne que vai falar mais alto, porque ela quer sempre satisfazer a si mesma, né? Ela quer satisfazer os seus próprios desejos, as suas necessidades. Então não é isso que a gente deseja, mas qual é o ponto de vista do Espírito? É fazer tudo o que a gente falou, porque nós estamos no mundo, mas com uma perspectiva diferente. É sim ganhar dinheiro, trabalhar para ganhar dinheiro, né? É gastar esse dinheiro, inclusive para se divertir, né? Inclusive com as coisas boas que Deus nos dá livremente para nos abençoar. É desejar ter uma família, uma casa, um carro, viagens. É desejar você se sentir realizado com aquilo que você faz, com aquilo que Deus te deu. Talvez até se tornar famoso.
talvez até se tornar rico para o mundo, mas não importa, porque você faz tudo isso olhando para Deus. Você faz tudo isso querendo agradar a Deus e glorificar a Ele, e através de tudo isso abençoar pessoas ao seu redor. A finalidade não é aquilo no mundo, mas é Deus. É saber que Ele está trabalhando em você e através de você. Você olha para tudo com uma outra perspectiva. Que você pergunta, o que agora, eu fazendo tudo isso, porque eu ainda estou no mundo, o que é importante para Jesus? Como que eu posso agradar a Ele? Quais as prioridades que Ele tem para o tempo que eu tenho? Que eu não sei se amanhã ainda vou estar aqui, né? Se eu ainda tenho 50 anos ou não. Qual a prioridade que Ele tem para o meu dinheiro e como gasto Ele, com os meus relacionamentos e a responsabilidade que Ele me deu? E a gente, dessa forma, não acaba dando mais valor às coisas do mundo, mas às coisas de Deus e cada vez mais. E a gente entende que não é o mais importante ganhar dinheiro, né? e ser rico, e ser feliz, o que seja, mas sim suprir as nossas necessidades ao nós vivemos essa vida, glorificar a Deus. Com tudo que nós temos e tudo que nós somos. Isso não nos tira do mundo, mas esse entendimento nos põe no meio da vida desse mundo. A gente não se retira e fica uma pessoa estranha, esquisita, que parece que é um alienígena. A gente ainda está nesse mundo, mas não seguimos os padrões desse mundo. Podemos usar tudo que nós temos aqui, mas para a glória de Deus. Só que a gente sabe que até os discípulos de Jesus falham nisso. O melhor exemplo foi Pedro. Quando Jesus falou, eu vou para a cruz, o que Pedro fez? Repreendeu. Falou, não, jamais. Você precisa evitar a cruz, você não pode ir. E o que Jesus falou? Em Mateus 16, versículo 23, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Em outras palavras, você não está tendo uma mentalidade do Espírito, mas uma mentalidade carnal. Você está pensando muito pequeno. Você está pensando, na verdade, só em si mesmo. Que você não quer me perder. Mas eu vou para te salvar e para salvar o mundo inteiro e todas as pessoas. Ter a mentalidade do Espírito é ter a mentalidade de Cristo, a mente de Cristo. E Paulo mais mostra qual é a essência da mente de Cristo em Filipenses 2, versículo 5, onde ele fala na NVI, diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Atitude. Porém, se você olhar no original, é a mesma palavra que a gente tem em Romanos 8, 5, que é mente. Então, sim, fala de uma atitude que Jesus mostra, mas na verdade no original fala, seja a mente de vocês a mesma que está em Cristo Jesus. E qual foi a mentalidade de Jesus? Como que ele veio? Em Filipenses 2 fala aquele texto, ele se humilhou. Ele, sendo Deus, não achou algo que ele deve se apegar e falar, não, eu jamais vou abrir mão da minha posição aqui, do meu poder, tudo. Não, ele veio para a terra, ele se humilhou, veio em forma humana, ele se submeteu a Deus, ao Pai em todos os momentos, e ele entregou a sua vida para salvar a humanidade. E por causa disso, Deus, o Pai, o exaltou acima de todas as coisas. Esse é o caminho, essa é a mentalidade de Jesus, que é totalmente contrária à mentalidade do mundo. Porque a mentalidade do mundo é, pega o que você quiser, não importa o que custar. A mentalidade do mundo é, você vai atrás do que é seu, você tem o direito de ser feliz, conquista o seu lugar, Pega o que você quiser, não importa o que acontece com os outros. Mas Jesus falou em Mateus 23, 12, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, a humildade é a característica principal para um cristão. Todo discípulo deve mostrar essa humildade de Jesus com que ele veio. Esse é o caminho.
onde mais a gente vê a semelhança com o nosso Senhor. E no final do dia, será que a gente pode viver assim? Será que você consegue se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele te levante no tempo devido? Ou você reluta, você se esperneia, se enfurece porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer. E Deus, obviamente, não está fazendo a sua vontade. Ou você pode se submeter à vontade de Deus. Você luta com as armas espirituais e você ora, você espera no Senhor, você se submete a Ele até que Ele te dê aquilo que Ele tem preparado no tempo devido. Ou você luta com as armas carnais e talvez até com os dons que Deus te deu, mas você pega aquilo que você deseja à força. E aquela oportunidade, se não vier, você que vai produzir ela. E aquilo que você deseja na sua vida, minha cabeça, eu tenho que casar. Então, a primeira pessoa que vier, que parece que é um match, né? Parece um Tinder, já tem que ser assim. E você vai à força atrás das coisas e não espera no Senhor. Humildade é a característica principal. Saber se humilhar diante de Deus e esperar o momento certo dele. Por que Paulo fala isso? Porque tem consequências. Versículos 6 e 7. O que acontece com a mentalidade? A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Se a gente segue a carne, é morte. Isso é só um lembrete para lembrar mesmo que é uma luta de morte e vida. Né? A gente precisa levar a sério, não é brincadeira. Se você vive igual ao mundo, jamais pensa na perspectiva que Deus tem sobre as coisas. Você, na sua experiência agora, não só um dia, a morte final, né? O fim da sua existência física aqui. Não, hoje você vai experimentar morte. Você vai experimentar o que a morte causa. Você vai ter na sua vida um fedor de morte, né? Com tudo que você faz. E aí tem esse desrespeito, vai ter as brigas, a discórdia, a raiva e ódio. Alguém falou que estudando a Bíblia, a gente pode até resumir a consequência, os sintomas da morte em 4 experiências na nossa vida, que é medo, culpa, hostilidade e um vazio. São todos sintomas da morte que a gente pode experimentar. O medo, que você pode passar pela vida preocupado, ansioso e com covardia, sem poder enfrentar as dificuldades da vida. A culpa, que se mostra através da vergonha, ódio de si mesmo, perfeccionismo. A hostilidade, que pode se mostrar em ódio, ressentimentos, mágoa, vingança contra outras pessoas, crueldade. E o vazio, que é solidão, depressão, desânimo, desespero, falta de sentido na vida. E tudo isso que a gente fala, nossa, isso é pesado para o nosso emocional, ainda pode desencadear problemas físicos. Que a gente sabe, quem é muito preocupado, quem está desesperado, quem está sentindo o peso do mundo sobre si, pode até desenvolver estafa, úlceras, câncer, ter um ataque cardíaco, tudo isso. Se a gente viver igual ao mundo, entre segunda-feira e sábado, domingo eu vou para a igreja, está tudo bem. Não, se a gente viver igual ao mundo e na carne, o tempo todo, a gente vai experimentar morte. Mas se a gente viver no Espírito, que começa com a mentalidade do Espírito, a gente vai ter o quê? Vida e paz. Quando nós vivemos a vida nesse mundo, usando tudo que Deus nos deu, mas para glorificar a Ele, esperando que Ele vai trabalhar em nós e através de nós. A nossa experiência de vida vai ser o oposto. O que é o oposto da morte? Essas 4 coisas que a gente falou. O oposto do medo. A gente vai ter confiança e a gente vai ter esperança. O oposto da culpa. A gente vai viver com aceitação e segurança na vida.
O oposto da hostilidade, a gente vai experimentar amor, bondade, amabilidade. E o oposto do vazio, que é satisfação, vitalidade, plenitude de vida. E a gente ainda vai ter uma paz no coração que nos capacita para enfrentar todas as dificuldades. Uma paz interior. E aí a gente não espalha mais o fedor da morte, mas sim a fragrância de Cristo. Um aroma agradável, que 2 Coríntios 2,14 fala: por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E as pessoas percebem que você tem paz e vida no meio de tudo isso que você está vivendo. E você nem segue o padrão que a gente tem, o padrão desse mundo. Quem é que você tem na sua vida? O que é diferente da sua vida? Então, versículo 6 nos falou: não segue a mentalidade da carne porque traz morte. E o versículo 7 fala que essa mentalidade é inimiga. Você vai estar em inimizade com Deus, porque é simplesmente contra tudo que Deus é, se opõe contra Deus. A carne não concorda com Deus em nenhum por cento, mas tudo que faz é contra os planos de Deus, se junta à rebelião desse mundo contra Deus. Só que, como cristão, você foi justificado pela fé. Você agora é um amigo de Deus, assim como Abraão. Mas se você escolher a mentalidade da carne, na mente você se torna um inimigo de Deus, porque essa mentalidade é contra Deus. Você se torna alguém que está junto com todos os amigos de Deus, mas você está contra os planos, contra as intenções de Deus. No final você é um hipócrita, que fala que está junto, mas na sua mente, se é carnal, você trabalha para o inimigo. Tiago 4,4 nos fala: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. E ele fala adúlteros. Por quê? A idolatria, você ter outros deuses, você seguir outras coisas a não ser o Senhor, é o adultério espiritual. É igual correr atrás de outras mulheres, é você correr atrás de outros deuses. Porque no final você só pode servir a um Senhor, um mestre. Ou Deus ou o mamon, o dinheiro. Ou Deus ou o mundo. A gente precisa escolher e isso começa na nossa mente, na mentalidade. E ainda fala no versículo 7, que essa carne não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. É impossível a carne agradar a Deus, porque sempre está em rebelião contra Deus, porque não se submete a nada, a ninguém. Não recebe ordens, nem as suas. Você já percebeu? Eu vou parar de fazer isso. Funciona? Não funciona. Você acaba fazendo de novo, se for pelo seu próprio esforço. Não recebe ordens, não recebe nada, e principalmente nada de Deus, nada da lei de Deus. É o oposto da humildade. Não quer ser crucificada, não quer se render. É impossível a carne se submeter e por isso ela vai lutar até o fim. Ela vai fazer de tudo para não dar concessões, para não abrir mão, para não se entregar nenhum centímetro, não negocia. Quer que você faça concessões. Você sim tem que fazer concessões para mim, carne. Mas a carne fazer concessões, abrir mão, jamais. É como um bebê que acaba agarrando o seu brinquedo, mesmo brinquedo quebrado, velho, que não presta mais, mas agarra e não larga por nada, luta, grita, chuta, dá soco, mas não vai abrir mão daquilo. Assim que é a carne. Vai lutar até o fim, porque não vai se render, não vai abrir mão. Mas Tiago 4,6 fala como Deus lida com isso. Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Se a gente segue o caminho de Jesus, da humildade, a gente vai ter graça para viver.
Se a gente seguir o caminho de satisfazer a si mesmo pela mentalidade da carne, Deus resiste a essa mentalidade, Ele se opõe a essa mentalidade e não pensa que você vai chegar muito longe nessa vida. Talvez no mundo, mas não com Deus. Mas se você quer agradar ao Senhor, se humilha e confia nele, Ele dá graça especial. Ele pega você na sua mão e Ele faz de tudo o que for preciso para que dê certo. Vamos continuar no versículo 8 e 9, onde Paulo para um pouquinho até para fazer uma distinção aqui. Versículo 8, ele fala: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ele faz a distinção bem importante entre uma pessoa que é não cristã, que não tem o Espírito, e aquele cristão que escolhe viver na carne. Né? É uma distinção. Ou você vive na carne, né? Ou você está na carne o tempo todo. Aquela pessoa que nunca se converteu, que não nasceu de novo, não foi regenerada, ela está o tempo todo na carne, porque ela não tem o Espírito ainda. Ela não faz parte da família de Deus, ela não pertence a Cristo ainda. Ela não tem nem a luta entre a carne e o Espírito, porque ainda está morta espiritualmente. Ela é, como diz aqui na NVI, dominada pela carne. Essa pessoa não tem nem opção. Ela vai seguir os desejos carnais porque não tem opção para ela. Ela vive constantemente no vívio carnal. Nós podemos então identificar, baseado nisso, um cristão o tempo todo? Você pode dizer a qualquer momento, esse é um cristão, esse não. Por fora, pelas ações, não dá. É impossível, porque você pode ter um cristão verdadeiro, legítimo, que faz as mesmas coisas que o mundo faz, as mesmas coisas que um não cristão faz, que vive daquele mesmo jeito porque está naquele momento na carne, está vivendo na carne. Porém, existe uma grande diferença. Essa pessoa que aparentemente não é cristã, pode ser cristã sim, porque ela tem o Espírito dentro dela. E isso faz toda a diferença na hora da conduta. Quando essa pessoa quer, desejar e escolher viver pelo Espírito, o Espírito está aí para dar todo o poder. Enquanto a outra pessoa que não tem o Espírito, se não se render a Jesus, não tem chance nenhuma. Só vai piorar cada vez mais. Só que isso também nos mostra que, na nossa experiência, a gente olhando para as pessoas, pode ter pessoas não cristãs que têm uma conduta muito melhor do que alguns cristãos, que nasceram de novo, que têm o Espírito Santo e tudo mais, mas essas pessoas não cristãs podem ser mais bondosas, né? Podem perdoar mais do que aquele cristão, né? Podem viver uma vida muito além daquilo, com mais respeito, mais grato do que aquele cristão. Só que o grande problema é que no último teste na vida, essas pessoas, tão boas que elas são aqui na terra, vão falhar, porque não pertencem a Cristo, porque não têm o Espírito, porque não nasceram de novo. Essa é a diferença. Como a gente então pode ser vitorioso? E a gente vai terminar com essa segunda parte, esses últimos versículos de 10 a 11. Primeiro, como a gente pode ser vitorioso? Versículo 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então aqui fala um grande mas. Você pode ser um cristão que vive na carne, né? Pode escolher, mas se Cristo está em você, tudo se fez novo. Lembra que houve uma mudança radical na sua vida, você tem uma nova realidade.
Você é filho de Deus, ou filha de Deus. Você nasceu de novo, você foi perdoado, você passou da morte para a vida, das trevas para a luz. O Espírito habita em você. Você é selado, agora você é propriedade de Jesus. Você tem certeza que pertence a Jesus e você, o Espírito também é garantia. Você tem a sua salvação garantida. A gente pode até perguntar entre versículo 10 e 11, quem é que habita em nós? É Cristo ou o Espírito? Ambos, né? Deus habita em nós. Tecnicamente, né, o correto seria Jesus habita em nós através do Espírito Santo. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas não importa né, a terminologia, importante que Ele está em nós. Importante que Ele vive em nós e a gente tem uma novidade de vida que é que o corpo está morto, mas o Espírito está vivo. O corpo continua destinado à morte, né? O corpo ainda não está regenerado. O corpo está daquele jeito. Vai desgastar, né? Vai ficar cada vez mais fraco, vai ficar cada vez mais careca, os homens, né? Vai ficar o cabelo cada vez mais grisalho, né? E pessoas, a gente aqui que já se conhece faz tempo, né? A gente vê, você não é mais o mesmo, né? O seu corpo tá indo, né, para aquele destino. Olha aquelas fotos, né, da sua juventude. Nossa, como era, né? Muito bom, mas é isso que vai acontecer. Para o não cristão, é tudo. É só aquilo. Vai morrer e só vai ressuscitar para a segunda morte. Para nós, não. O nosso corpo vai ressuscitar, né? A gente vai ganhar nova vida nesse corpo, né? E, mais ainda, que hoje, por causa do Espírito em nós, nós temos uma vitalidade, uma vida que não existiria sem o Espírito. Paulo fala assim em 2 Coríntios 4:16, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Nós temos essa novidade de vida e renovação de vida por causa do Espírito em nós. E nós podemos contar com o poder do Espírito, não para dar vida apenas aos nossos corpos, mas para nos ajudar com essa luta entre a carne e o Espírito. Porque quem é que habita em nós? Qual o Espírito que habita em nós? Aí fala aqui no versículo 11, o mesmo que ressuscitou Cristo dos mortos. Que poder é esse? Que poder é esse que nós temos dentro de nós? Nós temos o poder da ressurreição. Paulo orou, eu quero experimentar esse poder da ressurreição que está em mim. Nós ainda temos os corpos mortais, sim, eles vão morrer, sim, é impossível reverter esse processo, né? Estamos indo nesse caminho, nós ainda vamos ser tentados pelo pecado nesse corpo, mas até chegar lá e receber novos corpos, o Espírito está em nós. O poder do Espírito atua em nosso favor. Ele não é apenas um observador, né? Eu vou esperar você quebrar a cara, eu sou apenas uma decoração, uma peça, né, que está ali em você. Não, o Espírito está ansioso para mostrar o seu poder em nosso favor, né? A Bíblia fala que os olhos de Deus passam por toda a terra para encontrar uma pessoa cujo coração está totalmente dedicado a Ele, para se mostrar forte em seu favor. O Espírito está em nós para se mostrar forte em nosso favor, nessa luta entre a carne e o Espírito. Para quê? Para poder dizer não cada vez que o pecado vem. Para dizer não, eu não vou dar os membros do meu corpo para ser usado para o pecado, mas sim para glorificar a Deus. E nisso e a gente termina com esse pensamento, versículo 12 e 13, nisso tem uma parceria. Versículo 12, portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão.
O cristão pode navegar simplesmente no autopiloto, vai dar tudo certo, né? Já sei quem eu sou, já sei para onde eu vou. Autopiloto não dá certo, né? Não pode simplesmente colocar vou ficar ali, continuando, tudo ótimo. Não, porque Jesus nos chamou para uma parceria nesse mundo. Jesus nos chamou para uma parceria na luta entre a carne e o Espírito. Ele já proveu tudo o que a gente precisa, né? Não falta nada, Ele já morreu, nós já morremos junto com Ele, Ele já nos deu o Espírito Santo, nós temos tudo para dar certo, basta a gente querer. E aí volta para a nossa mentalidade, para a nossa mente, o lugar onde a gente toma as decisões. E versículo 12 nos fala, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer uma coisa. A gente tem uma obrigação para com quem? Depois de tudo que Jesus fez e depois de tudo que a carne fez para nós, né? Todo estrago, todo sofrimento, toda a dor, para com quem a gente está em dívida? Com Jesus ou com a carne? Obviamente com Jesus. Ele fez tudo para nós, Ele se deu completamente. Para que a gente deve continuar servindo a carne? Para que fazer a vontade da carne? Para que se render à carne? A gente não tem mais obrigação nenhuma de cuidar da nossa carne e principalmente de não mimar a nossa carne. Que muitas vezes é isso que a gente faz, mimando a nossa carne. Mas nós somos devedores de Cristo. Infinitamente, eu diria, mas no mínimo duplamente. Primeiro, porque Ele nos fez, Ele nos criou, e segundo, porque Ele nos salvou. Só por causa disso a gente está devendo a nossa vida e tudo para Ele. E como a gente então pode vencer? Aqui fala no versículo 13, se nós fizermos morrer os atos do corpo. Como? Será que a gente precisa tentar fazer isso sozinho? Se a gente se apoiar na nossa própria força, será que vai dar certo? Não. A gente vai, morrerão, vão falhar, não vai dar certo. Vocês vão se tornar como fariseus, que tentaram pelas leis e adicionaram mais leis e leis e leis. Como eu falei, não adianta. Se você estabelecer as suas próprias regras, a carne vai se submeter? Não, ela nunca se submete a nada. Mas se fizerem morrer os atos do corpo da carne pelo Espírito, viverão. Tem que ser pelo Espírito. E como? Se submetendo. Submetendo aquela área que está perturbando você, aquele hábito que você tem, aquilo que você acha que não consegue se livrar, submeter ao Espírito. Senhor, isso está sendo muito forte na minha vida, está me seduzindo, está me arrastando e eu não consigo lutar, eu estou sendo derrotado cada vez que vem aquela situação, que acontece aquilo, mas eu entrego ao Espírito, eu concordo com o Espírito que isso não vai agradar a Deus, que isso está errado. E você vai enfrentar de forma ativa, não permitir mais nenhum segundo que essa parte da carne venha vencer na sua vida. Mas você render ao Espírito. Não fazer uma concessão, é só hoje, não. Mas você render ao Espírito. E o Espírito vai te dar poder para ter a vitória. Ele, uma vez que você entrega aquilo para o Espírito, corta completamente. Assim como o câncer, precisa cortado tudo antes que se espalhe pelo corpo. A gente tem até uma ilustração muito boa no Antigo Testamento, em 1 Samuel 1,15, quando o rei Saul, ele deveria ter destruído todos os amalequitas, mas ele ficou com as ovelhas, ficou com o rei, Agag, e Samuel falou, você desobedeceu o Senhor, eu vou ter que terminar esse trabalho. Em 1 Samuel 15:33 fala que Samuel despedaçou Agag perante o Senhor. Isso é uma figura da carne, Aquilo que a gente vai poupando, deixa mais um pouco, Quem sabe seja útil para mim e vantajoso lá na frente? Não. Samuel entendeu que Agag, a representação da carne, precisava morrer. E ele despedaçou.
não pode poupar a sua carne e jamais mimar a sua carne. A pergunta é: você concorda com o Espírito Santo? Você concorda com isso? Que isso precisa morrer? Então faça morrer esses atos pelo Espírito, entregando tudo para Ele. Rende essas áreas completamente ao Senhor. Colossenses 3,5 nos lembra também: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. A gente aprende e tem que todos os dias se lembrar que a gente não pode ficar parado ou estacionado. A gente precisa avançar nessa vida com o Senhor. Viver a vida que Jesus trouxe para nós. Porque a Bíblia também fala que a santificação diária é a vontade de Deus. Não falta poder, não falta nada para vencer. Talvez falte vontade. E talvez falte humildade para se submeter a Deus. Que Deus possa sondar o nosso coração essa manhã, que a gente possa avaliar a nossa vida e falar: eu quero ser assim como Jesus. E principalmente eu quero ser humilde como Jesus e me submeter a Deus. E submeter a entregar aquelas áreas que eu tenho experimentado derrota na minha vida. Porque não é para o cristão passar a vida inteira cristã em derrota, né? Jesus nos trouxe para ter a vitória. Jesus veio para nos trazer a vitória, veio para nos trazer a vida e vida abundante. Que a gente possa experimentar isso e só possível pela fé e pelo Espírito. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelas Tuas palavras que nos trazem esperança, pelas Tuas palavras que nos mostram o caminho da vitória, mas que nos mostram também que para ter a vitória, como o Senhor Jesus, nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos entregar não apenas o nosso coração por completo, mas todas as áreas da nossa vida. Senhor, como tem irmãos, e às vezes somos nós mesmos, que já andaram tantos anos com o Senhor e não amadureceram em certas áreas. Que às vezes tem até uma vida pior na conduta do que um não cristão, mas que a gente possa ser o Teu povo que reflete a Tua santidade, o Teu caráter, Senhor, a Tua pureza. Que a gente possa andar, Senhor, com as cabeças erguidas, que a gente possa andar, Senhor, com a vitória no dia a dia, que a justiça que a gente recebeu, sendo justificado pela fé, possa se transformar, Senhor, e se manifestar na prática, no nosso andar diário, na nossa vida. Não apenas para que o mundo reconheça que nós somos Teus, pelo amor que a gente tem uns pelos outros, pela forma como a gente se trata e trata os outros, mas que a gente, Senhor, no relacionamento com o Senhor possa avançar. Porque esse é o nosso chamado, o nosso destino, Senhor. Somos predestinados para sermos conformes à Tua imagem. Que o nosso caminho, Senhor, possa estar cada vez mais estreito para levar a esse fim. Nos ajude, Senhor, pelo poder do Espírito que atua fortemente em nós. Em nome de Jesus. Amém.